Vamos concluir hoje o Salmo 115. Então vamos lá para o verso de número 17, que diz assim: Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Muito legal. Os mortos não louvam ao Senhor. Nós sabemos que o que trouxe a morte para o homem foi o pecado, né? Vocês se lembram do episódio que envolve Adão e Eva no princípio, quando o pecado entrou no mundo. Deus disse para ambos: se vocês me desobedecerem, fazendo o que eu pedi para vocês não fazerem, que no caso ali era comer de um fruto, vocês morrerão. Certamente morrerão. E nesse momento a morte entrou. A morte, ela tem um aspecto interessante, porque o que a morte faz de concreto, que faz a gente chorar ainda hoje, que faz a gente sentir um ente querido, embora você sabendo que ele vai viver o melhor no céu, né? Porque você tem um parente, uma pessoa que você ama, e você sabe que ele é um crente em Cristo, por exemplo, que ele já entregou a vida para Jesus, que Jesus é o Senhor da vida dele, que ele vai morar no céu. Quer dizer, tudo isso você sabe. Mas a morte ainda causa dor. Mas por quê? Porque morte quer dizer separação. Então, o que dói é a separação. É estar separado. Quando o salmista diz aqui, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio, ele está se referindo a quem ainda não nasceu de novo. Preste atenção que todos já estão mortos nos seus delitos e pecados. Esse é um texto do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos crentes que estão em Roma. Todos estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Mas existe um Deus que promove a ressurreição. Por isso que Jesus precisou morrer e ressuscitar e se tornar a ressurreição e a vida para mim e para você. Por isso que quando Nicodemos visita Jesus em João capítulo 3, Jesus diz para ele: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. E que isso confundiu Nicodemos, porque ele falou: mas como é que alguém pode voltar para o ventre da sua mãe? Porventura é possível isso? Aí Jesus fala: Nicodemos, por favor, isso é uma figura de linguagem, é do Espírito que você tem que nascer, porque de fato, espiritualmente, o homem está separado de Deus, isso é morte, né? Então morte é estar separado, porque às vezes as pessoas pensam assim: morte, mas eu estou vivo, como é que é morte, se eu estou vivo? Não. Se você prestar atenção, por exemplo, naquilo que os homens estão produzindo e como os homens estão vivendo, você vai observar que esse ser humano que nos representa, porque nós somos seres humanos, ele se comporta exatamente assim, como alguém separado e longe de Deus. Esses dias, conversando com alguém, que é alguém da minha família, que mora na Alemanha, ele disse: eu cheguei para um rapaz na Alemanha, lá um jovem, e disse assim: eu vou pedir a Deus que te abençoe, porque ele estava doente. Ele disse: não, você não precisa me pedir que Deus me abençoe, não, eu não preciso de Deus, é melhor você me dar um remédio então, que vai dar mais efeito, vai fazer mais efeito. Por quê? Por que esse rapaz respondeu dessa maneira tão agressiva? Por que ele foi tão mal educado? Por que ele agiu dessa maneira? Porque ele está separado de Deus, não é? Então, os homens estão separados de Deus de maneira geral. Por que a gente vê tanta corrupção? Por que os homens não se importam com os demais?
Por que que você vê políticos ambiciosos, com torpe ganância, ganhando, 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 isso nunca cessa, nunca para, você fala, mas para que isso? Não faz sentido, o cara nunca nem vai gastar isso, para quê? A gente não entende, mas por que estão separados de Deus? Agora, a partir do momento que o homem se encontra com Deus, a partir do momento que ele experimenta a ressurreição que vem através de Jesus de Nazaré, ele é a ressurreição e a vida. Então, a partir do momento que isso se dá, a partir do momento que isso acontece, a primeira experiência desse homem, por isso que ela é muito emocional, ela envolve lágrimas, choro, envolve uma série de outras coisas, porque você renasce, você redescobre Deus. Deus estava perdido aí na sua vida, Deus estava perdido na sua história, perdido na sua experiência, mas de repente você se reencontrou com Ele, você nasceu de novo, você ressuscitou. Essa ideia da ressurreição é a ideia do reencontro. Eu queria que você imaginasse assim, olha, imagina uma pessoa que você gosta muito, o seu pai, mas seu pai faleceu. E você está separado do seu pai. Num primeiro momento, nos primeiros meses, é até normal as pessoas sonharem constantemente com as pessoas que perderam. Porque vocês têm uma história junto, têm uma vida junto, né? Então você sonha com esse pai, porque você ama esse pai, você gosta dele. Mas agora a morte separou você dele. E você era pequeno, você era pequenininho, você tinha uns 4, 5 anos de idade, você não conviveu muito com esse pai, mas você lembra que ele era amoroso, que ele era carinhoso com você. Mas o tempo passou, muitos anos se passaram, e e esse pai tinha sido morto, não existia mais. Então você trazia no coração aquela tristeza de... Você já nem lembrava mais como ele era, você já não lembrava mais direito o rosto dele, a não ser por uma foto que você tinha lá. Mas você foi perdendo, né? Embora num primeiro momento, como eu disse, você se lembre, até você sonhe, com o passar dos anos, isso vai se perdendo, essa imagem vai se perdendo do pai. Né? Só fica aquela lembrança de que era alguém legal, né? Para alguns, para outros nem isso. Mas, de repente, você vê esse pai ressuscitar você, ressuscitar esse relacionamento. De repente, você se reencontra com ele. E é uma coisa, e é uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual maravilhosa desse encontro com ele. Porque desse encontro, o fugitivo fomos nós, não foi ele. Eu sei que tem filhos que estão muito marcados porque os pais foram embora e abandonaram os filhos. E esses filhos têm muita tristeza desses pais. E ainda assim tem filhos que estão procurando onde estão esses pais porque querem revê-lo, querem reencontrá-lo, embora esse pai os tenha abandonado. Mas no caso de Deus é o contrário. No caso de Deus, fomos nós que o deixamos. Fomos nós que o desprezamos. Fomos nós que fomos embora, como filho pródigo, mas ele sempre nos esperou, e ele sempre nos espera. Mas para que isso aconteça, eu preciso renascer espiritualmente, e é aí que vem o novo nascimento. Por isso que ele diz assim, olha, os mortos, eles não vão louvar o Senhor, porque isso nem nessa vida e nem no futuro. Porque hoje, nos dias de hoje, os mortos não estão fazendo isso. Eu estou falando de mortes espirituais. Não estamos falando só de morto no sentido físico. Nós estamos falando de mortes espirituais. Um homem que está morto, que está separado de Deus, ele não consegue louvar a Deus. Por quê? Porque louvar a Deus é reconhecer sua grandeza, é falar disso, é reconhecer isso. E o homem morto espiritualmente, ele não reconhece. Ele prefere dizer que o homem veio de outra origem, que não
da palavra de Deus que o gerou, não das mãos de Deus que o amassou e o formou. Ele prefere acreditar que Deus o deixou, que Deus o abandonou, que Deus é uma coisa lúdica, fantasiosa. O homem sem Deus, ele não dá glória a Deus, ele dá glória aos próprios homens, ele dá glória àquilo que o homem produz, ele dá glória às obras de arte, ele dá glória aos grandes edifícios, ele dá glória às grandes obras rodoviárias, viadutos e coisas assim que o homem faz. Então o homem dá glória a tudo isso, mas ele não consegue dar a Deus a glória devida a ele. Então os que estão mortos, eles não louvam ao Senhor, nem enquanto estão com um corpo físico aqui, e muito menos depois que morrerem, porque aí ele está falando, veja que é duas dimensões. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Quer dizer, então aqui tem duas dimensões. Os mortos, que são espiritualmente, e nem os que descem ao silêncio, quer dizer, os que vão para a sepultura. Essa é a ideia. Também não louvam. Mas tem um outro público, que são aqueles que não, está aqui o texto, que bendizem ao Senhor. Ele diz, nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Nós quem? Nós os que nos reencontramos com Ele. Como que é esse reencontro? Esse reencontro é a compreensão, o entendimento de quem Ele é para nós. É a nossa visão dele como nosso Pai agora, como aquele que nos fez, como aquele que cuida de nós e como aquele que nos deu a vida eterna. Por isso que aqui você vê que são coisas diferentes. Olha, nós bendiremos ao Senhor desde agora. Não é? Veja que o texto fala, desde agora. Lá em cima, o agora, os mortos não louvam ao Senhor. O agora deles é esse, eles não louvam. O nosso agora a gente louva agora, já em vida. E para sempre, mesmo depois que a gente morrer, nós vamos ser levados por Deus a uma dimensão onde nós continuaremos a adorá-lo. E os que não experimentaram a vida que há em Cristo, a vida que nos traz Deus de volta para a nossa vida, esses jamais o louvarão, nem aqui e nem depois da morte. Eu queria que Deus te abençoasse de tal maneira que você pudesse ser esse que entende o que é a ressurreição, que experimenta Jesus como Senhor da sua vida e deixa Ele restaurar o que está quebrado, e você vai bendizer o Senhor para sempre e poder declarar as grandes coisas que Ele fez, as obras que Ele faz, a começar o que Ele faz e fez na sua vida. Beijo no coração, Deus abençoe você.